Capítulo de número 1. Josué. Obrigado, amor. Amém? Eu tô com a versão Almeida atualizada hoje, meninos. Eu vou falar no capítulo 1, versículo de número 8. Mas eu vou trazer o contexto para vocês e ir pontuando o contexto. Porque nem todos conhecem a história bíblica, a narrativa bíblica. Nem todos conhecem os personagens bíblicos. Então, eu vou aproveitar para dar um contexto para vocês. No capítulo 1, versículo 1, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu vou por enquanto até aqui explicar para vocês e depois eu vou seguir até o versículo 8. O contexto do texto aqui, vocês conhecem a história de Moisés. Já ouviram falar dos 10 mandamentos? O povo de Deus estava escravo no Egito. E Deus tira o povo dele da escravidão do Egito e leva para a terra de Canaã. Conduz o povo pelo deserto para que eles conquistassem a terra de Canaã. Então Deus havia prometido a eles a conquista, prometido a eles o domínio da terra de Canaã. E quando esse povo chega na terra de Canaã para dominar, a Bíblia fala em Números capítulo 13, que Moisés, ele envia 12 espias. E esses espias, eles são, vamos dizer assim, um de cada tribo. O povo de Israel estava dividido, organizado em tribos. A tribo, ela vinha de cada patriarca, filho de Jacó. Então Jacó teve 12 filhos. Teve Rúben, Simeão, Levi, Judá. E cada um desses filhos multiplicou grandemente, que se tornou uma tribo. Uma grande tribo. Então, a nação de Israel estava dividida nessas 12 tribos. Então, quando essas 12 tribos, essa nação, chegou em um local do deserto chamado Cades Barneia, eles enviaram então um representante de cada tribo para entrar na terra prometida. Aí a Bíblia diz, lá no capítulo 13 de Números, que uma tribo, a tribo de Efraim, mandou o seu espia. E o espia da tribo de Efraim se chamava Oséias, filho de Num. Oséias significa salvação. Depois que fala os 12 espias, o versículo 6 diz assim lá em Números: a este filho de Num, chamado Oséias, Moisés chamou Josué. Josué significa o Senhor é a salvação. Então, Josué, ele é descendente da tribo de Efraim, e o nome dele era Oséias, e Moisés trocou o nome dele. Então, ele foi para essa terra prometida, olhou, sondou e voltaram. Quando eles voltaram com um relato: olha, a terra é boa mesmo, e diz que eles trouxeram um cacho de uva.
O cacho, irmão, se não tivesse na Bíblia eu não acreditava. Que a Bíblia não mente. Mas a Bíblia diz que o cacho de uva 2 homens tinham que carregar. Já ouvi gente falar por aí que tinha que, 2 homens para carregar um peixe. Eu não acredito muito. As histórias de pescador. Mas a Bíblia diz que era 2 homens para carregar um cacho de uva. E disse que a terra era boa. A terra manava leite e mel. Era uma terra produtiva. Aí só que eles falam, só tem um problema. Então, lá tem gigante. Eu vi o tamanho das cidades. Eu vi que as cidades eram muralhas altos. E os gigantes habitavam lá. Nós éramos como gafanhotos perto deles. Ou seja, ele estava dizendo, a gente vai morrer. Sabe, às vezes quando Deus abre uma porta de emprego para a gente, e a gente chega lá e fala assim, o refeitório é bom, o salário é bom, não sei o quê, olha, emana leite e mel, mas aí a gente já começa a achar os problemas, Mas vai ter isso, mas vai ter aquilo, mas vai ter aquilo outro. Ou o casamento, Nossa, é linda, é lindo, vai ser família, vai ser muito maravilhoso, mas daqui a pouco, mas já que a sogra não vai dar muito bem, o sogro não sei o quê. É como que Deus nos dá as coisas, a gente vê que gosta, mas a gente vai vendo empecilhos naquilo que Deus deu para a gente, não é? É a característica, igual o povo de Israel. Só que o que aconteceu? O problema não é ter empecilho vai ter. O problema é o nosso espírito. Diz que voltou os 12 espias e 10 começou a dizer para o povo, não, e esse gigante nós vamos morrer. E 2 desses espias, a Bíblia diz que é Josué e Calebe, eles disseram, vamos, o Senhor prometeu e a gente vai conquistar. Pode ter gigante, pode ter muralha, pode ter a dificuldade que for. Deus disse que ia nos dar. Então a gente não vai perder a bênção, não vamos perder aquilo que Deus disse que já é nosso. Só que o povo ouviu a maioria. E aí diz que o povo começou a murmurar, a reclamar, a falar palavras que não edifica. E aí Deus, não só isso, o povo ainda falou o seguinte, seria melhor ter morrido no deserto. Seria melhor ter morrido no deserto do que ir lá para essa terra. Parece que Deus escutou a murmuração deles. E Deus falou o seguinte, volta todo mundo. Ninguém vai entrar. Volta todo mundo e vocês vão ficar rodando no deserto até morrer todo mundo. Vocês não falaram que seria melhor ter morrido no deserto? Então vou fazer isso, eu vou matar vocês no deserto. Então toda aquela geração que murmurou ficou 40 anos em volta de uma montanha. Até que morresse todo mundo. Deus tem tempo, irmãos. A gente não tem 40 anos, mas Deus tem 40 anos. E aí foi morrendo um, morrendo o outro. Morreu a irmã do pastor. Miriam morreu no deserto. Morreu o irmão do pastor, Arão. E no final até o pastor foi enterrado lá, Moisés. Depois então que morreu toda essa geração, ficou a geração dos filhos. Sabe quem é os filhos? Os filhos foi a geração anterior, os pais disseram assim, os gigantes vão nos matar e os nossos filhos serão escravos. Os gigantes vão nos matar e eles vão tomar os nossos filhos. E Deus falou assim, já que é isso que vocês pensam, então vai ser o seguinte, vocês vão voltar, todo mundo vai morrer no deserto, e os filhos de vocês, que vocês achavam que iam ser escravos, são eles que vão matar os gigantes. E foi o que aconteceu, toda aquela geração morreu, e a nova geração foi para a terra prometida. Só que Moisés morreu também. E aí então, quando entra o capítulo 1 de Josué, Deus está agora comissionando esse novo pastor, levantando esse novo pastor no lugar de Moisés.
E Deus fala para Josué, olha, o meu servo Moisés está morto. E aí Deus fala o seguinte, olha só, essa palavra antiga, mas ela é gostosa de se ouvir, irmãos. Dispõe-te. Dispõe-te é a palavra. Aqui no versículo 2. Meu servo, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora. Passa esse Jordão. Dispõe-te é o quê? Se coloque à disposição. Se posicione. Se posicione. Se coloque a sua vida, a sua mentalidade, o seu espírito e voltado para entrar na terra. Então se disponha que eu vou te usar. Deus não usa quem não se dispõe. Às vezes a gente quer ser usado por Deus, quer fazer a obra de Deus, quer o milagre de Deus, mas a gente não deixa Deus fazer. Como assim, pastor? Então agora a gente tem que permitir? Deus não é Deus, Ele não faz? Deus é Deus, Ele faz. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas eu tenho certeza que se você pedir para Ele fazer, Ele vai fazer mais rápido. Ele não quer fazer por intervenção. Ele não quer fazer a fórceps na tua vida. Ele quer fazer em comunhão, em conjunção. Ele quer fazer junto com você. Ele quer fazer com você. A Bíblia fala que Ele quer que nós sejamos cooperadores dEle. Ele vai fazer, mas Ele quer fazer através de nós. Porque a glória dEle é maior. Deus fazer, todo mundo sabe que Ele é Deus e Ele faz, não é? Agora, Deus recebe uma glória maior quando Ele faz por meio de vasos de barro como nós. É como que o universo diz assim, tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque um vaso de barro estava fazendo junto. Se Deus, imagine, Deus fala assim, eu vou fazer sozinho. Tem tudo para dar certo, não tem? Agora, se põe um vaso de barro para fazer junto com Deus, já muda, a coisa já muda, não muda? Para Deus não muda. Mas quando nós cooperamos com Deus, o milagre é maior. Não é? Parece que não, mas deixa eu explicar para vocês. Imagine que Deus vem e fala assim, eu vou abençoar você, eu vou te dar R$1 milhão. Aí você fala, glória a Deus, Deus vai me dar. Aí o Deus fala assim, você pode escolher. Eu vou te dar, não vai acontecer nada, você vai acordar um dia, ou vai estar lá e eu vou fazer chegar até você, ou eu vou te dar através de fulano, conforme o fulano trabalhar, conforme o fulano levantar, conforme o fulano fizer, vai chegar na sua conta através da vida do fulano. Aí você olha o fulano dormindo até mais tarde. Aí você olha lá, o fulano não participando. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Eu acho que esse milagre não vai acontecer não. E aí, chega lá num dia, o 1 milhão está lá. Aí você fala assim, Deus é grande. Porque o que esse fulano fez para atrasar, o que esse fulano colocou a mão para que não acontecesse, e é assim, não é assim? Cada um de nós pode dizer o seguinte, meu Deus do céu, o que eu coloquei a mão para atrasar a bênção de Deus na minha vida, o que eu meti meus pés pelas mãos, o que eu meti a minha língua na frente antes quando devia, o que eu meti as minhas mãos na frente quando devia, mas olha, vai acontecer na minha vida, mas é por Deus. E aí no final a glória de Deus vai ser maior, porque Ele fez através de vasos de barro como nós. Então, por isso que Ele diz para Josué, dispõe-te agora e passa esse Jordão. E aí, Ele promete o tamanho da terra. Olha, a terra para vocês, ela vai ser lá do Oriente, lá de cima, até lá embaixo. Resumindo aqui para vocês,
Se vocês pegarem um mapa e colocarem esse tanto de terra que Deus prometeu que ia ser do povo de Israel, aqui em Josué capítulo 1, nunca na história de Israel ele dominou toda essa terra. Esse tanto de terra aqui que Deus prometeu que ia ser deles, nunca Israel dominou tudo isso. O tempo em que Israel dominou mais território foi na época do rei Davi e do rei Salomão. Depois, nunca dominou tanto. Então, e mesmo na época de Davi e Salomão, ele não dominou tudo que Deus promete aqui no capítulo 1. É como que o que Deus tem era muito maior. Eles não se dedicaram, eles não cumpriram, eles não foram até o fim, mas Deus tinha muito mais. É como que Deus fala o seguinte para vocês, como eu já falei aqui do 1 milhão, então vou aproveitar a mesma aplicação. Deus fala assim, ó, eu tenho 1 milhão para você. Aí você começa, aí fala assim, Senhor, esse 500 mil já mudou minha vida. E aí vai tirando o pé do acelerador. Tem que aproveitar. E aí começa a aproveitar o 500 mil. Aí quando vê, morreu e pegou só 600 mil dos 1 milhão. Ficou 400 lá. Por quê? Porque Deus começa a nos prosperar e aí a gente começa a usufruir da prosperidade e a gente deixa a batalha de lado. Foi o que o povo de Israel fez. Eles dominaram um tanto de terra e aí falaram assim, agora vamos plantar. Agora que a gente plantou, a gente tem que colher. Não tem como colher, vai estragar isso aí lá no celeiro. Vamos fazer um vinho, E aí, volta de novo, planta, colhe. E aí o que aconteceu com o resto da terra que tinha que conquistar? Ficou. Então eles nunca conquistaram tudo isso. Já pararam para pensar? Já pararam para pensar que talvez nós podemos morrer e não conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós? E olha que a gente pode falar assim, olha, eu não preciso de mais nada. Já pensou? A gente fala assim, Senhor, eu não precisava de mais nada o que eu tenho agora. Se tem alguém aqui que está com esse pensamento, eu não preciso de mais nada, eu te dou certeza que você vai mudar de ideia quando você falar com Jesus no céu. Eu quero que você chegue lá no céu e fale assim, Senhor, agora que eu te vi, agora que eu sei de tudo que eu estou vendo, eu estava certo, Senhor, não precisava de mais nada. Quero ver você falar isso. Deixa até você voltar a puxar meu pé. É claro, irmãos, eu não tenho medo. Se você vier com má intenção, eu vou te expulsar em nome de Jesus. Mas façam isso, irmãos, pense nisso. Sabia, é uma brincadeira aqui, mas é muito real isso. A nossa vida muda quando a gente pensa na eternidade. Se você dormisse hoje e amanhã estivesse na eternidade, não vou nem dizer morrer. Estou dizendo assim, se você dormir e acordar lá, ver a mansão dourada, ver o reino de Jesus, e ele falar o seguinte, olha, é para isso que eu te chamei, é para isso que eu te comissionei, é isso que eu tenho para você. Eu duvido que você ia acordar a mesma pessoa no outro dia. Eu duvido que você não ia mudar sua rotina em nada. Então, às vezes, nós vivemos a vida que nós vivemos porque nós nos desligamos da eternidade. Agora, se nós nos conectarmos com a eternidade, nós vamos mudar a nossa mente. A eternidade para Josué era a terra prometida. Nós conquistaremos e entraremos numa terra que emana leite e mel no céu. Esse povo ia entrar aqui na terra. Então, é uma palavra, é um arquetipo, é um tipo. A Bíblia usa imagens para falar com a gente. Então, assim como o povo de Israel saiu da escravidão do Egito e conquistou uma terra geográfica, humana, nós éramos escravos no Egito do pecado. Um Egito espiritual, um Egito que não se toca. E Deus nos está conduzindo para
alcançar para ser herdeiros de uma terra, de uma cidade, uma nova Jerusalém que descerá dos céus, que é a nossa habitação. A Bíblia diz que cada um de nós que estamos em Cristo somos forasteiros, somos estrangeiros. Significa que aqui não é o nosso lugar. Quem está em Cristo é nova criatura, tem um RG diferente, tem um passaporte diferente. Essa é a realidade que a Bíblia ensina. Então, essa nova criatura, a casa dela está no céu. A casa dela está na eternidade. É lá, você foi feito para lá. Aqui nós estamos para cumprir um papel, estamos para cumprir um chamado. E aí, quando chega em Moisés, Deus diz, olha, ninguém, esse versículo é um dos meus favoritos, o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se nós nos posicionarmos, ele está dizendo o seguinte, ninguém vai te resistir. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, pessoas que querem o teu lugar, pessoas que te perseguem, pessoas que falam mal de você, pessoas que tramam pelas suas costas, tentando te derrubar, ela não vai conseguir. Ninguém vai te resistir, ninguém vai resistir você. Não é num sentido que nós seremos inimigo das pessoas. A ideia aqui é que Deus vai nos proteger. Assim como Deus ia proteger o povo dele dos gigantes, Deus vai nos proteger tanto de Satanás quanto dos enviados de Satanás. Ninguém poderá te tocar, te destruir. Aí o versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Olha só, na cabeça de Deus, ele diz o seguinte, tu farás. Irmãos, é como que, se Deus fala isso para mim, Johnny, você vai fazer isso. Eu falo assim, Senhor, tem certeza que o Senhor está falando com a pessoa certa? É eu mesmo? Você está falando que eu vou fazer, mas é eu mesmo? É como que na cabeça de Deus, na palavra de Deus, não tem dúvida. Deus está dizendo, você vai fazer. É você a pessoa. Então não tenham medo, é você. Você fala assim, pastor, é eu mesmo? É você mesmo. Você vai herdar a terra que eu prometi. Ou seja, você vai ser o meio ao qual as minhas promessas vão se cumprir. Só que seja forte e corajoso. Deus não cumpre palavra com medo. Aonde a gente tem medo, não vai cumprir. Mas precisa ser forte e corajoso. Irmãos, ser corajoso não é não ter medo. Ah, pastor, não entendi. Você falou que não pode ter medo. Não pode desobedecer. Não pode deixar de fazer por medo. Imagine só, lá tem um gigante. E Deus está dizendo, enfrenta aquele gigante. Mas Senhor, eu não posso, eu não consigo. Ele é maior que eu. Olha a espada dele, olha o tamanho dele, eu não consigo. Deus está falando, eu sei que você não consegue, mas vai. Deus não está mandando a gente ir porque a gente pode. É ilógico, mas é o que a Bíblia ensina, não é? Qual é, irmãos, a probabilidade do povo enfrentar um gigante? Davi, era lógico Davi vencer Golias? Então tem coisas que a gente foge porque a gente fala, é um Golias. Olha para mim, eu não consigo, eu não faço, eu não posso, eu não tenho treinamento, eu não tenho conhecimento. E Deus está falando, é você. E você fala, Senhor, mas eu não posso. Por quê? Porque eu tenho medo de Golias.
E Deus está dizendo o seguinte: ser forte e corajoso. O que é ser corajoso? Não é não ter medo de Golias. É o seguinte: Senhor, eu estou com medo de Golias, mas se você está mandando eu enfrentar Golias, eu vou enfrentar com medo. Deus sabe que eu estou tremendo de medo, mas eu vou pegar na espada e eu vou dar uma espadada nele. Eu vou pegar na funda e eu vou jogar a pedra nele. Mas eu estou com medo, mas com medo eu vou jogar a pedra. Com medo eu vou pegar na espada. O que a Bíblia está dizendo é: não deixe que o medo fale o seguinte: eu não vou enfrentar, eu não vou fazer. Não deixa que o medo te impeça de fazer aquilo que você tem medo de fazer. É isso que a Bíblia está dizendo, faça com medo. Por quê? Porque quando você jogar a pedra vai estar ungida pelo Espírito Santo. Quando você bater com a espada vai estar cheia do Espírito Santo. Quando Golias for bater em você, você vai estar protegido pelo Espírito Santo. Você não pode mesmo enfrentar Golias, você não consegue mesmo enfrentar Golias, mas Deus quer ser glorificado na tua vida. Então não tenha, ser forte e corajoso é isso, é obedecer com medo. Amém? Deus disse então: ser forte e corajoso, obedeça. E aí, o versículo 8 diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Eu vou ler o 7, que tem um contexto aqui, eu pulei o 7. O 7 diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a... Olha só, Deus está dizendo que o forte e o corajoso faz segundo a lei. Então o medroso não faz segundo a... Está dizendo que o medroso, ele quebra os mandamentos de Deus. Agora o forte e o corajoso, ele faz segundo Deus pede, segundo Deus ordena. Então ser forte e corajoso para fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. E aí o versículo 8, ele põe 3 verbos aí que eu quero falar rapidinho. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem. Eu achei interessante, quando eu estava meditando hoje à tarde, a sequência. Não cesse de falar, e aí ele fala: antes medita, para que você possa fazer. Olha, e é isso mesmo, medita para que tenhas o cuidado de fazer. Então, para que ele pudesse fazer, ter o cuidado de praticar, antes ele tinha que falar e meditar. A palavra aqui, falar, é fazer da lei o assunto. A palavra no hebraico aqui traz a ideia de murmurar, ruminar, meditar, falar. Sabe quando parece pessoa que está falando sozinho? Você passa é como, imagine só, você vai passar, amanhã você vai começar a fazer isso, aí vai vir talvez o seu corpo e falar assim: você está falando sozinho? Você está bem? Está falando... Não, fique em paz. Mas é isso, isso é uma das formas. Isso aqui não é religiosidade, tá? Não é todo dia metódico. O que ele está dizendo é uma forma de você colocar, trazer à mente, recitar, focar na palavra, meditar nela. Então, ele tinha que falar. Lá em Deuteronômio capítulo 6, ele fala o seguinte: fale quando você se assentar, fale quando você levantar. É como que faça da palavra o assunto. Às vezes a gente faz das notícias o assunto. Você viu o que aconteceu com o ministro? Você viu o que aconteceu do futebol? Você viu o que aconteceu do Bolsonaro, do Lula? Você viu o que aconteceu do Trump? E aí a gente começa a falar nessas coisas. Mas a palavra está dizendo: fale da palavra, irmão. Faça da palavra um assunto. E não um assunto mau.
Que às vezes, infelizmente, a gente tem a capacidade de falar da palavra, mas a gente usa a palavra para falar mal da vida do outro. Porque o fulano não vive a palavra. Que lá em Tiago diz, mas olha, aquele fulano, isso não é falar da palavra, irmão. Fale bem da palavra. Fale bem, fale das pessoas. E aí, então, primeira coisa, falar da palavra. Segundo, meditar. É gravar ela na mente, ter na memória. Às vezes a gente passa lutas e dificuldades porque a gente esquece da palavra. A gente não tem um versículo. É como que você está passando por um problema, uma dor de cabeça. Aí você já pensa num remédio, não é? Na minha época, a minha avó tomava um remédio, acho que chamava lactopurga, é purgante, né? Ninguém está com dor de cabeça, pensa, eu vou tomar um lactopurga. Sim ou não? Quem faz isso? Ninguém. Porque então, quando está com dor de cabeça, tem o remédio adequado para aquilo, não é? Agora, vocês sabiam que o nosso espírito, ele fica doente, e aí você tem que ir na farmácia da palavra de Deus e pegar o versículo adequado para a situação da doença do teu espírito? Então, vocês precisam aprender a ser bons farmacêuticos espirituais. O que eu estou? Eu estou desanimado. Com o quê? Com isso. Qual versículo, qual palavra na Bíblia é o remédio, é o antídoto para a minha alma? Eu estou passando isso. Sabe o que a maioria de vocês fazem? Manda a receita para o farmacêutico. Estou precisando desse remédio, pastor. Estou passando por isso. Aí o pastor vem, lê a receita, né, ouve de vocês e passa para vocês. Não tem nada de errado, irmãos. O problema é, às vezes tem fila. Às vezes não é rápido. Os mesmos remédios que eu tenho, vocês têm na casa de vocês. Vocês só precisam saber escolher. Essa é a importância de conhecer, meditar a palavra, para aplicá-la no momento correto. E o último, eu achei interessante até esse último que diz o seguinte: para então você cumprir. Achei interessante que o cumprir está por último. Mas o cumprir está antes de falar. Não está dizendo primeiro? Fala na lei. Eu quero até olhar para vocês. Não cesse de falar. Depois, antes medita. E aí depois, para que tenha o cuidado de... Então, antes de ter o cuidado de fazer, tem que Quem aqui já ouviu, a gente fala assim, aquela pessoa vive falando, mas não vive. Né? E que se eu não viver tudo, eu não falo. Irmão, você vai esperar a vida inteira. Tem que ter a Bíblia ensina que não pode ter hipocrisia. Quem é o hipócrita? É aquele que não quer viver no erro. É aquele que não sonda o coração. É aquele que não tem temor. Ele sobe num púlpito, ele mente, ele manipula, ele faz porque ele não tem temor. Esse está perdido. Agora, eu sou pastor dessa igreja, eu subo nesse púlpito e eu preciso pregar toda essa palavra, sim ou não? Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que eu vivo 100% tudo que está aqui? Eu tento, eu quero, e é o meu alvo. Só que eu sei que eu vou morrer e eu não vou viver tudo que está aqui. Só que Deus está dizendo, anuncie e pregue aquilo que você ainda não vive. Não é o meu chamado? E aí Deus chama vocês também para falar da palavra, falar da lei, mas Senhor, eu não vivo ela. Fale. Comece a falar que você vai ver que você vai começar a viver. Comece a falar e meditar. Uma vez eu ouvi um pastor Joel falando o seguinte, na oferta. Eu acho que era uma oferta. Falava assim, você não dá porque você não tem, ou você não tem porque você não dá? Falando da oferta.
Você não dá oferta porque você não tem para ofertar, ou você não tem oferta porque você não dá a oferta? Aí eu queria usar isso para esse texto. Você não vive porque você não fala, ou você não fala porque você não vive? Pastor, eu não consigo viver, por isso eu não falo. Mas talvez você não vive porque você não fala. Comece a falar que você vai começar a viver. Comece a falar sem viver. E eu digo para você que com o passar do tempo... Por quê? Porque aí, irmãos, o calo vai começar a apertar. Já viu aquela pessoa que fala... Imagine só. Já vou terminar aqui, eu tenho 5 minutos. Hoje eu pedi até para colocar ali no horário. Imagine só, a pessoa fala o seguinte: eu preciso de amanhã alguém, 8 horas da manhã, para me ajudar a pintar a igreja. Aí, todo mundo ouve, mas aí tem um que não fala nada. Ouve, mas não fala, estou lá. Se essa pessoa acorda lá no dia, ela acordou, 6 horas da manhã. Ela tomou o café, deu 7 horas, ela tem 1 hora. Dá tempo dela ir, mas vem na cabeça dela: eu não vou não. Vai começar o meu programa favorito, 8h30, 9 horas, não vou chegar ainda. Eu não falei nada que eu ia, então ninguém está me esperando. Aí ela fica. Agora o outro estava aqui, e aí fala assim: fulano, e o outro fala: eu vou estar 8 horas. Aí deu 6 horas, acordou, e aí vem o mesmo pensamento: 9 horas tem o meu programa favorito, mas eu falei que eu ia estar. E aí, o que ele vai fazer? Vai escolher o programa favorito? Ou vai cumprir a palavra? Então, muita gente não cumpre a palavra porque não se compromete falando dela. Passe a falar da palavra para o outro. Passe a falar contra pornografia, que você vai ter medo, vergonha quando você se sentir tentado. Passe a falar contra a avareza, que você vai se sentir vergonhado quando você pensar na avareza. Passe a falar contra a cobiça, que você vai se sentir envergonhado quando você sentir cobiça. Vocês acham que o pastor é um anjo? Vocês acham que eu não sinto vontade de cobiçar, de ver pornografia, de falar mal do outro? Vocês acham que eu não sinto? Mas cada vez que eu penso, eu sei o temor, eu sei a vida que eu tenho, eu sei tudo que eu vou perder se eu viver nessa vida. Então eu me comprometi tanto, eu falo tanto dessa palavra. Por isso que eu procuro vivê-la. Eu não estou dizendo que eu só vivo porque eu falo. Porque aí tem gente, muita gente, eu já vi isso, que vive uma vida hipócrita. É alguém que fala o seguinte: você não pode cortar o cabelo, você não pode raspar a perna, você não pode fazer sobrancelha, você não pode. Aí passa o tempo, vem Satanás na vida lá daquela pessoa e arregaça a casa dela, arregaça a família dela. Arregaça a vida dela. Aí sabe o que ela faz? Ela fica tão envergonhada da igreja porque ela falou tanto contra. Ela fica tão envergonhada porque ela viveu tanto contra, que agora ela não volta mais para a igreja. Ela foge. Então por isso a gente não pode pôr um peso sobre as pessoas que a gente também não coloque sobre nós. Então, se eu vivo o evangelho, é pela graça de Jesus. Se eu obedeço, se eu consigo, é porque Deus teve misericórdia de mim. E sempre eu tenho que colocar um peso maior sobre mim do que eu coloco sobre o outro. E não se orgulhe. Que às vezes a gente fala assim: não, pastor, eu faço isso, e eu sou tão orgulhoso porque eu carrego os pesos grandes mesmo. Aquele irmão ali não aguenta um pezinho. E eu coloco sobre mim, pastor, o peso grande, e eu carrego. Eu age igual que a Bíblia fala do fariseu. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual o publicano. Eu dizimo com o eno, dá cominho, e ele aí é um pecador. Não, irmãos. Quem pensa assim está cada vez mais longe do céu. Às vezes o outro chegou agora.
chegou agora. E está mais na frente que você. Está voando. E você ficou para trás. Então, falem da palavra. Não tenham medo. Falem. Depois, medite. Tenha ela na mente. Tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, nestas coisas, pensai. Irmãos, eu falo isso para mim mesmo. Eu falo assim, cala a boca, o que você está pensando nessas coisas? Não é do jeito que você está pensando. E o pior que quer argumentar comigo ainda, irmãos, eu mando cala a boca, mas não cala a boca. Eu mando cala a boca, mas aí vem. Mas isso, e aquilo você está vendo, você é cego, não vai dar. Quieto, a palavra diz que vai dar, a palavra diz que é assim. Não, e aí sabe o que eu falo? Não finge que não estou escutando. E faço tudo o contrário que estava falando para mim fazer. E sabe, vocês vão achar que eu sou doido, mas aí as coisas dão certo, eu falo, e aí? Tá vendo? Você falou que ia dar errado? Tá vendo? Deu certo, mentiroso. Eu volto só para tirar uma com a cara. Eu falo, tá vendo? E não venha mais encher a minha cabeça de caraminhola com as suas mentiras e com as suas bobagens. Vai embora. É isso que a gente tem que fazer. Medita na palavra. Pastor, de onde você tirou isso, irmão? Da Bíblia. Davi falou assim, por que te abates, ó minha alma? A Bíblia chama isso de solilóquio. É você falar com a sua própria alma. Por que você está assim? Olha o marido que você tem, olha a casa que você tem, olha o carro que você tem, olha o vizinho, olha aquilo que é bom, olha aquilo que vai te trazer esperança. Não reclame das coisas que você não tem, agradeça as coisas que você tem. Todos nós temos coisas para agradecer. Se pensarmos assim, amanhã a gente vai agir diferente. Amém? Então, que a nossa mente, a mente de vocês, esteja arraigada na palavra de Deus. Coloque a mão no coração, quero orar por vocês. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha ser a luz, o escudo desta família, desta casa, Senhor. Ajuda-os a andar na Tua luz. Ajuda-os a andar nos Teus caminhos. E que a vida deles esteja guardada, protegida no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.